A paz do Senhor Jesus, no devocional diário de hoje nós vamos estar meditando um pouco num texto que encontra-se no livro do Gênesis, capítulo 41. Nós vamos ler o versículo 50 até o 52, que diz assim: E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém? Nós conhecemos a história de José. José foi um dos filhos de Jacó, né? Foi o 11º filho de Jacó. José foi o primeiro filho de Jacó com Raquel. Raquel, ela não podia ter filhos e o primeiro filho que ela teve quando Deus ali abre a sua madre foi José. E depois Raquel teve um segundo filho, Benjamim, a qual ela morreu no parto. E José, ele tinha ali mais os seus irmãos, né? O total eram 12 filhos, né? Dando origem às 12 tribos de Israel. E José era o 11º desses 12 filhos homens. E a Bíblia diz que Jacó tinha uma preferência por José. Talvez porque José era o filho de Raquel, a qual a Bíblia também deixa claro que era a esposa que Jacó amava. Jacó, ele tinha 2 esposas e mais 2 concubinas, e teve filho com as 4, dando origem aos 12 filhos, formando as 12 tribos de Israel. Bom, o fato é que pela preferência de Jacó a José e também por aquilo que Deus já revelava a José enquanto ele ainda era um garoto, o ciúme, a inveja dos seus irmãos cresceram contra a vida dele. A ponto que em um momento da vida de José, Jacó lhe faz uma túnica e os irmãos ali ficam enciumados por quanto Jacó havia lhe dado essa túnica. E num dia, Jacó pede para que José fosse ali falar com seus irmãos, ver como estava o trabalho no campo, levar-lhe alguma coisa para os irmãos. E quando José vai encontrar com os irmãos ali armam uma emboscada para ele, o lançam dentro de uma cova e ali eles pensam até em matá-lo, mas depois eles desistem de matá-lo e acabam vendendo ele como um escravo para uma tribo ali, para um grupo, um comboio, acho que de amalequitas que passava por ali, e José ele foi levado como escravo para a terra do Egito. E os irmãos, chegando em casa, eles pegam a roupa de José, eles matam um animal, sujam aquela roupa com sangue e dizem para Jacó que o seu filho José foi atacado por um animal e que o animal o matou, que ele estava morto. E José, quando ele tinha aproximadamente 17 anos de idade, ele é vendido pelos próprios irmãos que o invejavam, né, que não queriam vê-lo bem, por causa da inveja, por causa do ciúme, e José ele vai parar ali no Egito, e ali no Egito ele fica por um período muito longo ali, trabalhando em algumas situações de prisão, ele passa mais de 3 anos na prisão, e o fato é que eu imagino que algumas noites José ali, talvez no seu íntimo, ele ficava querendo entender o porquê de tudo aquilo ter acontecido com ele, como pode os próprios irmãos tê-lo vendido, né? Terem feito aquilo com ele, terem tirado ele da casa do pai, da maneira que foi feito. Enfim, José ele tem esse sofrimento ali por volta de 13 anos, porque quando José ele já completa 30 anos, ali ele teve uma passagem que ele interpreta ali um sonho, né, de Faraó, e Faraó o coloca como governador na terra do Egito, ou seja, Deus honra a José diante de toda essa situação. E nós vemos que depois de Faraó, lá no Egito, a pessoa mais importante no Egito era José. Veja como Deus honrou a José ali naquele lugar. Mas onde eu quero chegar com essa história? É que para que tudo isso acontecesse na vida de José, ele passou por um processo interessante. Esse texto que nós lemos diz que José ele teve 2 filhos na terra do Egito. E o primeiro filho de José foi Manassés, e o segundo filho foi Efraim. O nome Manassés tem o seu significado, Deus me fez esquecer. E o nome Efraim tem um significado duplamente frutífero.
Ou seja, eu imagino que para que José ele pudesse desfrutar dessa bênção, dessa posição que Deus o colocou na terra do Egito como o nome mais importante do Egito abaixo de Faraó, primeiro José teve que passar por um processo de perdão, de perdoar os seus irmãos e tudo aquilo que aconteceu. Porque ele deixa isso claro, ó, quando nasce o primeiro filho, ele põe o nome de Manassés, e ele diz, ó, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai, ou seja, de todo o ressentimento, de toda a mágoa, de tudo aquilo que ele pensava ali dos seus irmãos, Deus havia trabalhado no coração de José para que ele pudesse esquecer, ou para que ele pudesse perdoar, para que depois fosse gerado Efraim, que significa Deus me fez crescer na terra da minha aflição, ou em algumas outras traduções, duplamente frutífero. Então veja, para você ser uma pessoa frutífera, você precisa perdoar. O perdão, ele é libertador. O perdão, ele faz com que a gente tire um peso das nossas costas. O perdão faz com que a gente viva uma vida mais leve, porque a pessoa que não perdoa é como se ela bebesse um copo de veneno todos os dias, desejando que o mal fosse feito para aquela pessoa a quem ela tem mágoa. Na verdade, o maior prejudicado está sendo ela mesma. Por quê? Porque ela não consegue perdoar, ela vive escrava de uma situação. Mas aqui vamos aprender com a vida de José. Deus honra José sobremaneira na terra do Egito, a ponto que depois, lá na frente, quando vem os anos de fome, os seus próprios irmãos vieram ali para comprar comida e José ali perdoando os seus irmãos, recebe a sua família de volta e cuida ali de todos eles na própria terra do Egito. Veja o benefício do perdão. Eu quero te dizer hoje que Deus possa abençoar, trabalhar no seu coração, para que se você tiver alguma mágoa, que se você tiver alguma situação que te prenda ainda, numa situação onde você precisa liberar perdão, que Deus possa fazer essa obra no seu coração, que o Espírito de Deus possa te convencer, quebrantar o seu coração para que esse perdão seja liberado e você consiga ter uma vida com mais liberdade na presença do Senhor. Haja dessa forma, deixa Deus operar na sua vida. Ah, mas isso aqui não tem como perdoar, isso aqui é uma coisa que não tem como abrir mão, que não tem como deixar de lado. Tem sim. Deus, ele nos possibilita, ele nos capacita a perdoarmos coisas que talvez jamais a gente imaginaria que perdoaríamos. Então deixa Deus trabalhar, porque até essa ação de perdoar é o Espírito Santo que trabalha nas nossas vidas. Deixa Deus fazer de você uma pessoa liberta de todas as situações que te escravizam, te trazem tristezas e mágoas para o seu coração. Amém? Vamos estar orando nesse momento? Pai, em nome de Jesus, mediante a Tua palavra que dita, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor venha abençoar a cada um que está assistindo agora, Senhor, este vídeo, e que o Senhor venha trabalhar nos corações. E se alguém aqui precisa estar liberando perdão, que o Teu Espírito, Senhor, venha trabalhar, quebrantando o coração, para que essa pessoa consiga liberar o perdão, para que ela fique livre, para que ela fique liberta desse peso, desse jugo, desse fardo, Senhor, que é uma vida onde nós não conseguimos perdoar ou carregamos mágoas. Senhor, que o Teu Espírito venha limpar, que a Tua palavra produza, Senhor, o efeito a qual ela foi enviada, e que assim o perdão seja liberado e as vidas, Senhor, sejam restituídas para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe o teu dia, que você tenha um dia abençoado na paz do Senhor Jesus.